Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Se você clicou no play aí, é porque você quer saber um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, o espiritismo. E uma das melhores maneiras de se conhecer essa doutrina é justamente lendo a sua base, lendo a sua origem. E nós estamos aqui estudando ela através do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos já no segundo capítulo, que encerra hoje. Hoje nós conseguimos encerrar com esse vídeo aqui o segundo capítulo. Depois do vídeo, o vídeo não era fantástico. O texto fantástico do último vídeo, que está dentro do segundo capítulo, né? Noções elementares do Espiritismo. O texto é Consequências do Espiritismo. Na semana passada a gente estudou só o item 100, por dois motivos. Vou reiterar. Porque o texto era um pouco mais longo e porque ele era maravilhoso. Maravilhoso, bonito, trazia reflexão, trazia esperança. Se você não leu ele ainda, volta, lê o item 100 e depois continua aqui. Ou assista o vídeo onde eu leio o texto e a gente vai batendo papo aqui, tá legal? Muitas pessoas merecem estrelinha dourada, hein? Muitas pessoas. Eu acho que eu não vou falar o nome de todas elas, porque talvez eu vou ser injusto com quem vai assistiu depois que eu estou gravando aqui agora. Mas até agora, vou falar assim por cima, o Jim Hara, a Dona Aquilina, a Ercília, vocês todos merecem estrelinha dourada porque assistiram o último vídeo até o final, tá bom? E que fantástico, como é gratificante para mim ter maravilhosas companhias como as de vocês. Marlene Pisoni também, lembrei agora de cabeça. Então, para mim é muito gratificante ter essa companhia semanal, tá legal? Vamos parar de churumelas, que ninguém está aqui para ouvir o André, e sim Allan Kardec. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2, hein? Consequências do Espiritismo, item 101. Palavras de Kardec. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. Esta é a revolução que o Espiritismo prepara. Fim do texto. Olha, nós já sabemos, para quem está lendo, estudando esse livro, que Kardec fala uma coisa muito clara aqui no começo desse texto, que só reforça. Nem todo espírito tem alguma coisa nova e importante para nos trazer, né? Temos espíritos tal quais nós somos, que nada acrescentam à nossa vida, né? Não é porque é espírito que saiba mais, ou que desenvolveu uma sabedoria. Às vezes ele sabe mais só daquilo que ele já era especializado enquanto encarnado. Só isso. Então, Kardec fala o seguinte: até esses espíritos que nada nos ensinam, ou melhor, partindo do princípio que algum espírito não nos ensine nada, que nós não possamos aprender por nós mesmos, ainda assim, a mera revelação de que existe um mundo espiritual, de que a vida continua tal qual nos revela o Espiritismo, né? Que a vida continua, outras religiões acreditam, mas do jeito que nós temos, com muita clareza, com muita transparência, com muito sentido, com muita lógica, a mera revelação desse mundo espiritual e as nossas relações com eles já muda a nossa ideia. Se muda a nossa ideia, por consequência, tem efeito na nossa vida material. Então, muda a ideia, campo das ideias, e tem consequência aqui no campo da matéria. Só isso já é sensacional, né? Nós conhecermos as consequências dos nossos atos na vida futura, tem que mudar. Se não mudar, é porque a gente é teimoso, né? Tem que mudar a forma como nós vivemos a vida material. No mínimo isso. Então, essa é a contribuição que esse texto nos traz. Curto, simples, mas, para variar, cheio de lógica e bom senso. Então, nem todo espírito vai nos trazer grandes ensinamentos, grande aprendizado. Graças a Deus, nós os temos, né? Temos vários deles que
que nos trazem na codificação, nas obras que vêm depois, trazem grandes ensinamentos. Mas ainda que eles não fizessem isso, a mero conhecimento de que eles existem, que esse mundo espiritual existe, tal qual é, tem que mudar a nossa mente. Mudou a nossa mente, tem que ter consequência na vida material também. Certo? Continuamos. 102. Os espíritos, porém, fazem mais do que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhe é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. Ele primeiro fala lá no 101, né? Ainda que eles não nos trouxessem nada de novo, a mera existência já muda a nossa ideia e, por consequência, a vida material. Mas agora no 102 ele fala isso, mas tem sim esses espíritos que nos trazem mensagens boas. Toda mensagem requer conferência, requer cuidados para ver a sua autenticidade, as precauções necessárias que quem está estudando aqui já sabe. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho também, no Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos. Então, tomadas essas precauções, com acesso a estes espíritos mais elevados, que nos trazem esses ensinamentos, e aí ele coloca uma coisa muito legal aqui, hein? Quando sabemos interrogá-los e quando nos é permitido, eles podem revelar fatos ignorados, dar explicação para coisas que nós não entendemos, e me parece natural, nos encaminham para um progresso mais rápido através disso, né? Nós nos esclarecemos com esses espíritos, naquilo que a gente pode saber, né? Vou dar um exemplo muito bobo, mas Jesus falou lá há milhares de anos que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que essa doutrina veio mostrar para a gente? A vida em outros planetas, não do jeito como nós encarnados e os programas espaciais estão procurando, humanos ou planetas que tenham condições para que a vida humana, tal como acontece na Terra, exista no espaço. Esses espíritos explicaram para a gente, existe vida sim, em todos os planetas. Agora, no planeta X, a matéria é diferente. Nós não enxergamos aos olhos humanos, mas tem. No planeta Y, assim e assim sucessivamente. Não tem céu, não tem inferno. Ó que ensinamento maravilhoso. Mas nós todos somos escravos dos nossos atos, das nossas atitudes. Isso também muda o nosso modo de viver. Explicam coisas, caso seja útil, até do passado. Na Revista Espírita, nós temos espíritos que se manifestaram, ora por evocação, ora por experiência, que nos explicaram fatos da nossa história. Tem espírito falando sobre a construção das pirâmides, tem lá, um cabedal assim, enorme de informação, de ensinamento e de conhecimento. Então, sim, eles podem nos ensinar coisas quando nós sabemos pedir, quando nós sabemos o que pedir, quando nos é permitido. Então, é muito interessante saber disso. Mas ele faz um alerta. Somente um estudo sério e completo da ciência espírita pode causar isso para a gente. Porque senão a gente vai cair em golpe, né? Ele falou, olha, nós temos acessos a eles e temos que saber o que perguntar. Infelizmente, algumas pessoas não sabem o que perguntar. Muitas pessoas querem ter alguma vantagem na relação com os espíritos, não é? Quer perguntar coisas que lhe tragam algum tipo de vantagem. Conhecimentos específicos ou especiais. Quer perguntar coisa frívola, coisa boba. E aí, espírito bacana, espírito bom, espírito evoluído, não vai responder nada disso. Mas pode cair na mão de quem não estuda, na mão de quem não conhece,
um espírito brincalhão que vai deitar e rolar em cima da ganância dessa pessoa. Não acontece isso na Terra, gente? O tempo todo a gente vê notícia de golpe, né? Ah, teve golpe na internet, golpe do Pix, golpe daquilo, golpe daquilo. Toda vez, quando a gente vai ler a matéria, quando a gente vai entender o noticiário completo, muitas pessoas caíram nesses golpes, muitas mesmo. E isso, ó, tem décadas já, antes da internet existir, porque achavam que iam levar alguma vantagem. Eu lembro quando eu era office boy, não tinha internet ainda. Eu lia nos jornais o bom e velho golpe da troca do bilhete da loteria. Funcionava assim. Alguém chegava até você, te abordava na rua falando assim, tô com um bilhete premiado, assim, assim, assim. Olha, vale, vamos pegar um valor de hoje, vale 10 mil. Mas por tais e tais e tais e tais motivos eu não consigo trocar esse bilhete, tal, tal, tal. Olha, se você me der 2 mil por ele, você leva o bilhete. E essa pessoa, ele tinha toda uma história, ele tinha coisas que documentavam que ele estava falando, tudo fraude. E essa pessoa ganhava, entre aspas, o bilhete de 10 mil e dava lá 1.000 ou 2 mil para o golpista. Ora, caiu no golpe porque era ganancioso. Caiu no golpe porque achou que ia levar alguma vantagem. Nós encarnados que vamos procurar o plano espiritual tentando levar vantagem, vai cair no golpe também. Vai cair, vai fazer papel de ridículo, vai se ver envolto de espíritos que nos puxam para baixo, aliás, com os quais, vira e mexe, nós acabamos nos comprometendo, né? Depois temos que acertar nossas contas espirituais aí. Então é isso que Kardec fala. O estudo sério nos vai levar para, no contato com os espíritos, termos acesso a coisas que realmente são relevantes, que realmente são importantes. E quem faz esse trabalho sério sabe disso já, né? Já recebeu uma mensagenzinha ali do mentor, né, que te dá aquela reforçada no ânimo, o mentor de uma casa, um mentor de um trabalho espírita, às vezes o nosso próprio mentor, que, né, nos reforça o espírito, que dá aquela injetada na nossa esperança, na nossa resiliência, na nossa resignação. Isso por si só é incrível, é fantástico. Então, trabalhando sério, estudando sério, levando uma doutrina como essa séria, realmente a gente ganha muita coisa. Nesse sentido, tá bom? Tem que se dedicar e tem que fazer a coisa séria. Se não, se quiser ganhar na facilidade, vai tomar chapéu. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. A queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível. E desta, uma doutrina que em alguns anos fez a volta no mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Fim do texto. Pequenas mudanças, grandes resultados, nos fala Allan Kardec. E aí ele cita 2 exemplos da ciência, né? A queda do fruto que fez descobrir a lei que rege os mundos. Eu imagino que ele está falando lá da maçã que caiu na cabeça do cientista, que fez ele entender a lei da gravitação, a lei da gravidade. Essa história das rãs, pulando num prato, é uma pesquisa científica também, que agora, infelizmente, eu não vou conseguir lembrar, mas Kardec já citou aqui, nesse mesmo livro, e fez descobrir alguma coisa da eletricidade nos corpos, uma coisa assim. Fantástico também. É muito legal, gente, eu vou abrir um parêntese aqui, né? É muito legal ver Kardec escrevendo num tempo onde a ciência estava fazendo grandes descobertas. Aí, vamos lembrar, o motor a vapor era uma coisa mais ou menos recente. A eletricidade, então, estava acabando de ser descoberta no seu domínio, né? Que ela existiu, muita gente sabia, mas como dominá-la, como domesticá-la, como trazer para dentro de casa, era uma coisa super nova. A relação dela na natureza. Então, esse fenômeno dos sapos, a pilha, não é? Teve texto aqui nesse livro que falou da descoberta da pilha, como acumular energia numa pilha, que hoje para a gente é comum, a gente vai no supermercado e compra quanta pilha quiser, de todo tipo, de toda voltagem, de todo tamanho, mas nessa época era tudo novo. E nesse meio novo vem uma ciência espírita. Então é muito legal ver Kardec
comparando a ciência espírita com outras ciências da época que estavam borbulhando, a coisa estava fervendo. Então ele cita a maçã que gerou o conhecimento da lei da gravidade, a relação dos sapos e das rãs, aí, que foi o início, foi o insight que alguém teve para uma nova descoberta científica, e do vulgar fenômeno, vulgar aqui no sentido de popularesco, pequeno mesmo, coisa que muita gente, frívolo, que ninguém dava bola. Desse fenômeno vulgar das mesas girantes se descortinou uma nova ciência também, uma ciência espírita, o conhecimento do mundo espiritual, toda uma filosofia linda e maravilhosa que veio junto com isso. E olha o olhar do professor, olha o olhar do cientista. Muita gente passou pelas mesas girantes e não deu a menor bola. Tratou como brincadeira, tratou como show, como espetáculo, fez perguntas bobas, frívolas, como a gente acabou de ler no texto anterior. Perguntou lá se ia casar, se ia ser feliz, sei lá, qualquer coisa boba. Qual que é o segredo do cofre que o morto deixou, e por aí vai. Sabe, coisas inúteis. Muita gente lidou com esse fenômeno frívolo, vulgar, como diz Kardec, e não teve olhos de ver o que tinha por trás disso. E vem um professor, lógico, predestinado, escolhido, preparado para trazer e descortinar através desse fenômeno bobo. Começou com o fenômeno bobo, né? Começou com o fenômeno bobo, depois desenvolveu muito mais. Com esse fenômeno bobo, descortinar esse mundo espiritual, a sua filosofia, seu código moral, a sua ciência para a gente. Pequenas coisinhas, grandes resultados. Parece aquele programa da TV, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas mudanças, grandes resultados. Que tem capacidade... agora eu vou reler esse final, hein? Uma doutrina que tem e pode regenerar o mundo pela verificação da sua realidade da vida futura. Eu vou bater nesse pode, sabe? Porque essa doutrina vai regenerar o mundo? Ela pode regenerar o mundo. Depende de quem? Regenerar o mundo. Depende de quem está no mundo. Depende de mim e de cada um que está assistindo esse vídeo e de cada um que se dedicar de verdade no conhecimento da doutrina, mas muito mais importante no conhecimento de si mesmo e nas mudanças necessárias internas para que esse mundo de verdade um dia evolua. Lógico que ele vai evoluir. A questão tem potencial. O quanto que nós podemos contribuir para isso. Gandhi tinha uma frase que falava assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Nós precisamos fazer esse trabalho interno para daí sim pensarmos nesse mundo. Tem muita gente sentada aí, olhando o calendário, esperando o mundo regenerador chegar. É verdade, gente, é verdade. Eu como espírita há algum tempo, já vi várias pessoas darem datas diferentes para tal chegada. Tal data vai chegar, tal data o mundo vai ser regenerador. Gente, o mundo vai ser regenerador quando a maioria de nós tivermos feito a nossa mudança interna. E aí não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa nem acreditar em Deus. Precisa ser uma pessoa do bem. Quando a maioria de nós formos pessoas do bem e de fato exercermos essa bondade ao redor do mundo, solidariedade, fraternidade, amor, tal qual Jesus nos trouxe. Quando a gente, na maioria, fizermos essas coisas, aí sim nós vamos ter alcançado um novo estágio no mundo. O Espiritismo contribui para isso? Ou se contribui. Muito. Mas depende muito mais da individualidade do que da existência de uma doutrina. Pronto, falei. 104 é o último item. Olha, caminhamos para o final do capítulo. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existirão de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas. Esses germens, que mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas.
O Espiritismo não descobriu, nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e das ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Observação: essas explicações incompletas, como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar segundo as circunstâncias. Ponto final. Gente, eu adorei o que Kardec falou aqui, porque há quem poderia afirmar assim, fora do Espiritismo não há salvação, né? Fora do cristianismo não há salvação, como a igreja falava, fora da igreja não há salvação. Mas o Espiritismo não trouxe nada de novo. Ele coloca aqui o Espiritismo numa posição humilde, que eu adorei. Porque ele fala o seguinte: o Espiritismo não inventou os espíritos sempre existiram. O Espiritismo não inventou o mundo espiritual sempre existiram. Mas ele fala o seguinte: outras pessoas já acreditavam em Espiritismo ao longo da história. Outras pessoas já acreditavam nesse mundo espiritual ao longo da história, só que tratavam isso de maneira mística, tratavam isso com preconceito, né? Nós chamamos, ao longo de muitos séculos e milênios, espíritos de fantasmas, de almas penadas, que vinham a nos assustar, que vinham não sei o quê. Processos mediúnicos chamavam de quê? De bruxaria. Não, isso é bruxaria, é coisa do demônio. E aí fizemos coisas horríveis em nome disso. Então, espírito sempre existiu, mundo espiritual sempre existiu, muita gente sempre acreditou nisso ao longo da história, mas o que essa doutrina fez foi descortinar. Eu gostei do que ele escreveu aqui, todavia ela prova isso tudo, espírito e mundo espiritual, com ciência e sua verdadeira luz, desembaraçando preconceitos e ideias supersticiosas. Olha que legal. É isso. O que a doutrina fez foi: existe, todo mundo sabia que existe, espírito, mundo espiritual, só que tratavam de maneira preconceituosa, de maneira mística. Inclusive, lá na antiguidade, muitos sacerdotes acessavam o mundo espiritual. No Egito, na Grécia, né? Não tinha lá os oráculos que respondiam para quem fosse lá. O oráculo de Delfos é um famoso aí que todo mundo conhece. As pessoas iam lá perguntar para o plano espiritual, não tinha esse nome ainda, o que fazer. Devo entrar nessa guerra? Não devo entrar nessa guerra? Como que eu faço? Como que eu vou agir? O próprio Sócrates perguntou para o oráculo, né? E o oráculo respondeu lá uma coisa para ele, falar: você tem que conhecer a você mesmo. Então, essa relação com o mundo espiritual sempre existiu, espíritos sempre existiram, muita gente sempre soube disso, sempre acessou, só que tratava isso de maneira mística. Então, só certas pessoas iniciadas, sacerdotes, pitonisas, poderiam acessar esse mundo espiritual. Você tinha que ir lá perguntar por eles, etc. e tal. E essa doutrina espírita só veio aqui e falou o seguinte: é absolutamente natural, como qualquer lei da natureza, e provou cientificamente. Quem quer ver, vê, quem não quer ver, não vê. Como dizia Jesus: quem tem olhos de ver, que veja. Nós vemos, entendemos, quer documentar de alguma forma? Para mim, está mais do que comprovado. Tô doido para passar para a hora de ir lá e seguir com a vida tal qual eu tenho certeza que ela é. Doido não, né? Tem muita coisa para cumprir aqui ainda. Mas fico tranquilo em saber que quando eu desencarnar, nada místico me esperará. Né? Não tem aquela dúvida cruel. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o purgatório? Será que eu vou para o céu? Como que vai ser? Não. Eu sei exatamente como será. Cabe a mim trabalhar para que esse futuro espiritual seja o melhor possível. É individual, é de cada um. A literatura espírita está aí, mais moderna, mais contemporânea, para nos mostrar muitos desses exemplos. No livro Céu e Inferno tem, na revista espírita tem de monte, e aí nas obras que vieram depois, principalmente
da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem uma infinidade de casos para a gente conhecer. Olhar para eles, olhar para nós, aprendermos com os erros dos outros, para mim é um baita sinal de inteligência. E aí a gente olha para a gente e vai corrigindo as coisas que tem que acertar. Tá bom? Fim do 2º capítulo desse livro, entraremos no 3º capítulo, que é o menorzinho, hein? Estamos realmente agora caminhando a passos firmes para o fim desse estudo. Beijo no coração de quem ficou, um céu cheio de estrela dourada para quem assistir e até a próxima semana. Fiquemos todos com Deus.